Bom dia, pessoalzinho da terceira série, futuros pré-universitários, né? Então, vamos para mais uma aula de química, continuando o estudo do equilíbrio químico. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre esse equilíbrio químico em meio aquoso, tá? Mas Marcia Rita, a gente não estava sempre trabalhando em meio aquoso porque eram soluções? Sim, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre a constante de ionização ou de dissociação, tá? Ou seja, nós vamos trabalhar com soluções aquosas hoje de ácidos e bases. Em 99% do caso, os exercícios serão com ácidos, mas pode acontecer com bases e é tudo sempre a mesma coisa, tá? Então, só para lembrar um pouquinho lá da primeira série, conteúdo da primeira série sobre ácidos e bases, vamos então relembrar que os ácidos são compostos moleculares. Só que eles são os únicos compostos moleculares que em meio aquoso formam íons, porque eles conseguem se ionizar formando os íons hidroxônio, que é o H3O+, e o seu ânion correspondente, né? Nenhum outro composto molecular se ioniza, apenas os ácidos, certo? As bases, por serem compostos iônicos, lembra? A base é aquela função inorgânica onde a oxidrila está acompanhada de um metal. Portanto, as bases são compostos iônicos. E aí, quando nós dissolvemos, preparamos uma solução de uma base, vai ocorrer a sua dissociação e condução de corrente elétrica. Os ácidos são compostos moleculares que irão se ionizar em meio aquoso, produzindo corrente elétrica, certo? Mas, quando nós colocamos esses ácidos ou bases misturados com a água, esta dissociação ou ionização, no caso aqui nós temos o ácido clorídrico, por ser um ácido, isso vai ser uma ionização, também vai atingir um equilíbrio químico e poderemos calcular o valor da constante de equilíbrio, né? Como nós vimos nas primeiras aulas, para calcular a constante de equilíbrio, Kc, né? Aqui está a constante de equilíbrio em termos de concentração, né? Para calcular essa constante de equilíbrio, o Kc, nós temos que dividir a concentração em mol por litro dos produtos pela concentração em mol por litro dos reagentes. Aí, olhando aqui a expressão matemática da constante de equilíbrio do ácido clorídrico, vocês vão falar assim, Marcia Rita, faltou aí a concentração da água. Não faltou não, pessoal. É que a água ioniza muito pouquinho, tá? E a molaridade, a concentração molar dela em solução, por ela ser um solvente, é constante. E como é muito pequenininha, não vai afetar aqui no valor da constante de equilíbrio. Por isso que ela não entra aqui no denominador. Tudo bem? Uma coisa importante para a gente saber. Quanto maior o valor dessa constante de equilíbrio,
mais ionizado estará o ácido. É meio óbvio, né, pessoal? Se eu tiver a produção muito grande de íons, eu vou ter um número muito grande aqui no numerador da expressão matemática da constante de equilíbrio. E no denominador, que seria o reagente, eu vou ter um número muito pequeno. Por quê? Porque houve uma grande ionização, né? E aí, o que vai acontecer com o valor dessa constante? Vai ser um número grande também. Um número grande dividido por um número pequeno vai dar um número grande. Quanto maior o valor dessa constante de ionização para ácidos ou de dissociação para as bases, mais ionizado estará o ácido e, portanto, mais forte ele será. Lembra que na primeira série a gente viu a força dos ácidos? Para hidrácidos e para oxiácidos, né? Agora, vocês vão avaliar a força desses ácidos a partir da constante de equilíbrio. Então, quando no exercício aparecer 2 ácidos, o ácido mais forte é aquele ácido que tiver o maior valor da constante de equilíbrio. A mesma coisa para as bases, só que, como eu falei, em 98% dos exercícios de Enem, vestibular, vocês sabem, né, pessoal? A nível do Colégio Parque Sevilha, não é vestibular da faculdade aí da esquina, não, né? Nesses vestibulares, FUVEST, Unicamp, em 98% dos casos, trabalhamos com ácidos, tá? E aí, cientista dinamarquês, para facilitar a vida de todos nós, um cientista dinamarquês chamado Ostwald, né? Ele fez uma relação matemática entre a concentração molar, a constante de ionização e o grau de ionização, que é o alfa, tá? Alfa, que é o grau de ionização desses ácidos, tá bom? Como ele fez isso? É a formulinha para vocês calcularem, vocês vão ver depois no exercício que vocês vão fazer, a constante de ionização. Senão, a gente teria que construir toda uma tabela, ver o quanto foi ionizado, ver como estamos no equilíbrio. Isso demandaria muito tempo na resolução dos exercícios. E usando as formulinhas da lei da diluição de Ostwald, isso vai mais rápido, né? Então, vamos lá. Vocês viram que aqui foram colocadas duas fórmulas, uma do lado esquerdo, que tem um numerador e um denominador, e uma do lado direito, onde não temos denominador. Ok, por que essa diferença? Olha, constante de ionização. Lembra que eu falei na primeira aula que essa constante de equilíbrio eu poderia dar o nome que eu quisesse? Então, tá aí. Essa é constante de ionização. É igual a concentração em mol por litro vezes o grau de ionização elevado ao quadrado. Só que, pessoal, este grau de ionização tem que estar em número decimal para usar na fórmula. Não posso usar em porcentagem. Eu tenho que transformar essa porcentagem para número decimal. O ácido tem um grau de ionização de 90%. O que eu vou colocar aqui? 0,9, tá? Dividido por 1
menos esse grau de ionização, tá? Esta fórmula do lado esquerdo, que tem o denominador, vocês sempre irão usá-la quando esse grau de ionização, quando esse alfa for maior do que 5%, tá? Sempre que ele for maior do que 5%. Se ele for menor do que 5%, aí eu não preciso pôr o denominador na fórmula. É só calcular constante de ionização igual concentração molar vezes o grau de ionização elevado ao quadrado. Por quê? Porque quando o alfa é menor que 5%, esse ácido é muito fraco, né? E essa ionização do ácido é muito pequena. Então, na hora que a gente for fazer aqui 1 menos alfa, isso vai dar aproximadamente 1 mesmo, né? Não vai fazer muita, não vai dar tanta interferência no valor da constante de ionização. Por isso que em ácidos fracos não precisamos usar o denominador. E quem é considerado um ácido fraco? Todo ácido que tenha um alfa menor que 5%. Lembrando que o alfa é o grau de ionização. Espero que tenha entendido até aqui, né? Isso é equilíbrio em meio aquoso, muito simples, né? Nos exercícios, vocês vão ver a aplicação dessa parte teórica aí que eu falei e a aplicação do cálculo da constante de ionização para os ácidos ou constante de dissociação para as bases, tá bom? Agora nós vamos ver, pessoal, a questão de potencial hidrogeniônico e potencial oxidriliônico. Potencial hidrogeniônico, pH, e potencial oxidriliônico, POH. Né? Primeiro, como é que surgiu isso? Isso surgiu quando um bioquímico dinamarquês estava precisando facilitar os seus trabalhos no controle da qualidade de cerveja, né? E aí ele resolveu criar uma escala de pH para determinar se era melhor trabalhar em meio ácido, neutro ou alcalino. Isso até hoje é de extrema importância, né? Por exemplo, vamos comprar um shampoo. Ah, Marcia Rita, o shampoo bom é o shampoo que tem o pH neutro. Mas quanto é esse pH neutro? Né? Se a gente olhar nas garrafas de água mineral que tomamos, vocês vão olhar lá no rótulo, lá vem o valor do pH daquela água, que varia. Ele pode ser um pH alcalino, levemente alcalino, um pH levemente ácido, dependendo da fonte da qual se extrai essa água, tá? O pH neutro mesmo, pessoal, só vai existir na prática para a água destilada. Teoricamente, a gente considera pH neutro a água. Tudo bem? Mas vamos lá ao que interessa. Quando a gente fala em potencial hidrogeniônico e potencial oxidriliônico, isso vem de um equilíbrio aquoso também. E se vem de um equilíbrio aquoso, é porque estamos usando a água como solvente. E a água, pessoal, H2O, também se ioniza em meio aquoso, também produz íons, os íons H+, e os íons OH-.
em quantidades exatamente iguais. 1 mol de íon H+, para 1 mol de íon OH-. Mas, como eu disse no slide anterior, essa ionização da água, né, quando ela está lá misturada com ácido, é muito, muito pequena. E experimentalmente, sabemos que os íons H+, quando estão em um meio ácido ou em um meio alcalino, vai ter uma concentração molar da ordem de 10 elevado a menos 7 mol por litro, que é uma concentração muito pequena, né? Por quê? Porque a água, porque o solvente, ele se ioniza muito pouco e esse sempre será o valor da sua concentração molar em meio aquoso, que será exatamente igual à concentração molar de íons OH-, porque é 1 mol para 1 mol, tá? Muito bem, mas vamos ao que interessa, né? Como é que eu calculo esse pH, né? Então, nós vamos ter a concentração molar de íons OH-, de íons H+, e a concentração molar de íons OH- se estivermos trabalhando com base. H+ para ácido, OH- para base. O que caracteriza um ácido? Presença de íons H+ em meio aquoso. O que caracteriza a base? Presença de íons oxidrila, OH-, em meio aquoso. Para calcular o pH, nós devemos utilizar uma ferramenta matemática que são os logaritmos. Mas isso aqui é muito, mas muito mais fácil do que lá na matemática que a professora ensinou, tá? Por quê? Porque aqui nós vamos trabalhar sempre com logaritmo na base 10. Então, para calcular o pH, potencial hidrogeniônico, é só fazermos menos o log na base 10 da concentração molar de íons H+. Para calcular o potencial oxidriliônico, menos o log na base 10 de íons da concentração molar de íons OH-. Nós vamos ver um exercício lá no final, tá? Um exemplo. Aqui só vamos visualizar a fórmula, isso vocês também já aprenderam em matemática, tá? Uma coisa importante, pessoal. Quando a gente fala em pH e pOH, né? Como eu falei, a água, quando está ionizada, é 1 mol de H+, e 1 mol de OH- com a mesma concentração molar, 10 elevado a menos 7. Portanto, quando somamos o pH mais o pOH, isso vai ser exatamente igual a 14, tá? Sempre. Isso não vai mudar nunca. Por quê? Porque a escala de pH é uma escala que vai de 0 até 14. Vocês estão lendo aqui, ó, escala de pH, não é escala de pOH. Então, sempre que vocês forem responder se uma solução é ácida, neutra ou alcalina, aqui no caso básica, né? Falar alcalina ou básica é a mesma coisa. Nós temos que olhar para a escala de pH. Tudo que tiver um pH menor do que 7, nós classificaremos como sendo soluções ácidas. Tudo que tiver pH exatamente igual a 7,
será classificado como solução neutra. E tudo que tiver pH, potencial hidrogeniônico, maior do que 7, será classificado como solução básica ou alcalina, e chegando no máximo até 14. Vamos entender esse 14? Concentração molar de íons H+, 10 elevado a menos 7 mol por litro. Concentração molar de íons OH-, 10 elevado a menos 7 mol por litro. Se a gente multiplicar os dois, quanto vai dar a concentração molar da água? 10 elevado a menos 14 mol por litro. Eu não consigo passar de 14, tá? Então, sempre a escala de pH é uma escala que vai de 0 até 14. Vamos ver como é que a gente aplica aquelas fórmulas do slide anterior em um exercício. Presta atenção. O exercício fala assim: calcule o potencial hidrogeniônico e o potencial oxidriliônico de uma solução 0,1 mol por litro, que pode ser esse M, né, pessoal? Isso aí vocês já viram ano passado, de ácido clorídrico, ok? E aí ele pergunta assim, a solução final é ácida, neutra ou alcalina? Então, vamos relembrar. Ácido clorídrico, fórmula do ácido clorídrico, HCl, certo? Quantos íons H+ serão formados nessa ionização? Um íon só, porque o ácido clorídrico é um monoácido, tá bom? Como nós começamos o nosso exercício trabalhando com ácido, nós podemos calcular diretamente o pH. Se o exercício desse 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio. Opa, hidróxido de sódio é base. Eu não poderia começar o cálculo do meu exercício pelo pH. Eu teria que iniciar o cálculo pelo pOH, porque hidróxido de sódio é uma base, e a informação do exercício estaria em relação a essa base, para depois de calcular o pOH, calcular o pH. Deu para entender? Aqui eu já vou começar direto com cálculo de pH, porque nós estamos trabalhando com ácido clorídrico. Então, como é que é a fórmula mesmo? pH é igual menos o log na base 10, né? Da concentração molar de H+. Pessoal, em 99% dos casos, a concentração molar de íons H+, a concentração molar do ácido ou da base, virá em números decimais. Mas para fazer o cálculo do pH, vocês vão ter que transformar esse número decimal em uma potência de 10, sempre na base 10. Por que sempre na base 10? Porque vocês vão trabalhar com logaritmo na base 10. Então, 0,1 é igual a 10 elevado a menos 1. Né? Então, pH igual menos o log de 10 elevado a menos 1. Lembra lá o que a professora Simone falou? Pega o expoente, né? E escorrega ele aqui para frente. Log de 10 na base 10 com 10 aqui vai dar 1. Menos 1 com menos daqui, 1. pH
de uma solução aquosa 0,1 mol por litro de ácido clorídrico é igual a 1. Mas o exercício pediu para calcular o pOH também, certo? Ih, Márcia Rita, como é que eu vou fazer? Fácil. O que eu sei do slide anterior? Que ao somar o pH com o pOH, isso tem que totalizar 14. Eu tenho o valor do pH, substituo na fórmula, pOH é igual a 14 menos 1. O pOH é igual a 13. Agora, olha o que ele pergunta aqui. A solução final é ácida, neutra ou alcalina? Como é que eu vejo se a solução final é ácida, neutra ou alcalina? Não é pelo pOH, é pelo pH, porque a escala que nós vamos trabalhar é a escala de pH. O nosso pH deu 1, e 1 é menor do que 7. Quando o pH é menor do que 7, a solução final é ácida. Justificativa, acabei de falar, né? Pois o pH é menor que 7. Ah, Márcia Rita, então eu nunca vou olhar o pOH para dizer se a solução final é ácida, neutra ou alcalina, né? Não. Para dizer se a solução final é ácida, neutra ou alcalina, você sempre tem que olhar o pH da solução. Muito fácil o pH, né, pessoal? Muito fácil. Espero que vocês tenham entendido. As dúvidas eu peço que vocês anotem aí no caderno, né? Na próxima aula, vocês terão exercícios para me apresentar. Ah, vou ter que te apresentar? Vai, pessoal, vai. Sabe por quê? Eu tenho passado lições e vocês não têm me dado a devolutiva. E aí eu não sei se estão fazendo, se não estão, se estão ouvindo a aula. Então, assim, vocês vão assistir essa aula. Na próxima aula, vocês terão que me mandar pela Agenda Edu mesmo, tá? A resolução dos exercícios que serão solicitados no caderno de vocês, tá? Tira uma foto lá, escaneia, como vocês acharem melhor. Mas eu quero ver esses exercícios antes da correção, tá? Até porque, pessoal, estamos aí nesse processo de aprendizagem remota, né? Educação remota, tudo à distância. Então, nós temos que nos comunicar muito mais, né? Vocês têm que ter uma dedicação muito maior, nós professores também. É tudo muito novo para todos nós, né? Mas não podemos perder o foco. Não podemos deixar de fazer as coisas. Não é momento de falar agora, eu não gosto de química, eu vou aproveitar que está à distância e não vou fazer nada. Não, pessoal. Às vezes aquela questão de química que você vai acertar no teu vestibular é que vai fazer você ingressar numa boa universidade. Uma questão faz toda a diferença. Então, a partir dessa lição, eu quero um por um. Todos terão que me enviar as lições no dia que eu solicitar. Tudo bem? E é isso. Ah, outra coisa. Está fazendo o exercício. Sei lá, fez o exercício 10. Não entendeu. Não é só pôr o ponto de interrogação. Como eu falei, a troca agora tem que ser muito maior entre nós. Vai ter que escrever lá. Márcia Rita, não consegui fazer porque não sei a fórmula do ácido sulfúrico. Tá bom? Temos que ser muito
honestos e temos que jogar muito aberto agora, pessoal, tá? É tudo novo para todo mundo, né? Mas vamos fazer o nosso melhor, ok? Então é isso. Então, boa aula, boa tarefa a todos, né? E a aula de hoje acaba por aqui. Mas muito fácil, né? Muito fácil equilíbrio em meio aquoso e potencial hidrogeniônico e oxidriliônico, né? Moleza isso daqui. Até mais, pessoal!